E a África continua dentro do Brasil, linda, exuberante, maravilhosa, formidável, forte como sempre esteve. Escravidão, volume 1º. Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. A África continua dentro do Brasil, forte e predominante, como sempre esteve. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, por quase 3 séculos e meio. Recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos cativos, 40% do total de 12,5 milhões de africanos embarcados para a América. Como resultado, é atualmente o segundo país de maior população negra ou de origem africana do mundo. Os afrodescendentes brasileiros, classificados nos censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, como pretos e pardos, somam hoje cerca de 115 milhões de pessoas, número inferior apenas à população da Nigéria, de 190 milhões de habitantes, e superior à população da Etiópia, o segundo país africano mais populoso, com 105 milhões de pessoas. O Brasil foi também a nação que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico negreiro e o último país a abolir oficialmente o cativeiro no continente americano, em 1888, 15 anos depois de Porto Rico e 2 anos depois de Cuba. O tráfico de africanos escravizados para o Brasil começou por volta de 1535, algumas décadas depois da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral à Bahia, em 1500. O objetivo inicial do comércio de gente era fornecer mão de obra para as atividades iniciais do ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste. A primeira importante atividade econômica do Brasil colônia. O Nordeste brasileiro foi o primeiro grande centro econômico do Brasil. Mais rapidamente, essa atividade de comercialização de escravos se propagou por todos os segmentos da sociedade e da economia brasileira, ou melhor, do Brasil colônia. 3 séculos mais tarde, na época da independência, pelos idos do século XIX, praticamente todos os brasileiros livres eram donos de escravos, incluindo inúmeros ex-cativos que também tinham seus próprios escravos. Ex-escravos que também possuíam escravos. A presença de africanos nas ruas e lavouras brasileiras surpreendia os viajantes que por aqui passavam. No interior do país eram agricultores, tropeiros, marinheiros, pescadores, vaqueiros, mineradores de ouro e diamante, capangas e seguranças de fazendas. Nas cidades, trabalhavam como empregados domésticos, sapateiros, marceneiros, barbeiros, vendedores ambulantes, carregadores de gente e mercadorias, açougueiros, entre muitas outras funções. Precisamos compreender a estrutura econômica do Brasil colonial, para a gente não ficar falando bobagens do tipo: ah, olha aí, tá vendo? Ex-escravo que também tinha escravo. Isso não faz sentido. Falar isso não faz sentido. Ah, olha que ironia. Zumbi também tinha escravos. Falar isso e falar nada é a mesma coisa. Ou melhor, falar nada é mais sábio do que falar isso. Por quê? Porque a estrutura econômica do Brasil colônia era completamente diferente. Vivíamos a época do mercantilismo, época em que uma das principais atividades empresariais do comércio internacional
era a negociação de mercadoria escrava, que era commodity. Havia especulação sobre preços da mercadoria escrava. Bolsas de valores mundo afora especulavam sobre o preço dessa commodity, mercadoria escrava. Vamos complementar o texto que lemos com um trechinho deste texto maravilhoso. Um trechinho deste texto, livro-texto maravilhoso, Formação Econômica do Brasil, de Amaury Patrick Gremond, Flávio Azevedo Marques de Saez e Rudinei Tonedo Júnior, editora Atlas. Herança colonial. A estrutura da economia colonial. A estrutura da economia colonial. Vamos lá. Caio Prado Júnior foi um dos historiadores brasileiros que mais se dedicou e se deteve no estudo da época colonial, sempre tendo em vista o conhecimento do Brasil contemporâneo a ele. Aliás, sua principal obra sobre o tema é Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia, cuja primeira edição data de 1942. A noção de herança colonial já está presente no próprio título do livro e permeia as centenas de páginas em que o autor estuda sobre o povoamento, a vida material e a vida social na colônia. Nessa obra, Caio Prado Júnior propôs uma caracterização da economia colonial que exerceu e ainda exerce profunda influência sobre a maior parte dos estudos relativos ao tema. Estudos relativos ao tema Brasil Colônia. Todos os estudiosos sobre o Brasil Colônia consultam a inteligência de Caio Prado Júnior. Repetirei. Todos os estudiosos que se debruçam sobre o tema Brasil Colônia hoje pesquisam sobre a inteligência de Caio Prado Júnior, porque ele foi um dos mais estudiosos sobre o Brasil Colônia. Tem legitimidade para falar o que falou. Constituída com a finalidade de fornecer gêneros tropicais ao comércio europeu, a economia colonial estruturou-se de forma a atender esse objetivo com base em 3 elementos essenciais: grande propriedade, latifúndio, monocultura exportável e trabalho escravo. A mão de obra da época do Brasil Colônia era mão de obra escrava. Os trabalhadores do Brasil Colônia eram escravos. Então, ter escravos e negociar escravos na época do Brasil Colônia era comum. Caio Prado Júnior articulava logicamente esses 3 elementos por meio da noção de sentido da colonização. Caio Prado Júnior articulava a grande propriedade, a monocultura e o trabalho escravo. Ele articulava esses 3 elementos dentro do sentido da colonização. Trata-se de uma noção intuitiva. Entende Caio Prado Júnior que a evolução de um povo é dotada de certo sentido e que a evolução do Brasil esteve marcada pelo sentido da colonização, já que esta foi um dos desdobramentos da expansão comercial europeia que levou à Era dos Descobrimentos. Aquele sentido, o sentido da colonização, é o de uma colônia destinada a fornecer ao comércio europeu alguns gêneros tropicais ou minerais de grande importância. É uma estruturação econômica toda voltada para uma economia de extração.
extração vegetal ou extração mineral ou extração animal. Mas no caso aqui, extração vegetal, cana-de-açúcar, e extração mineral, ouro e demais metais preciosos. Repetirei. Aquele sentido da colonização é o de uma colônia destinada a fornecer ao comércio europeu alguns gêneros tropicais ou minerais de grande importância. A nossa economia se subordina inteiramente a este fim, isto é, se organizará como se organizou e funcionará como funcionou para produzir e exportar aqueles gêneros. Ciclo da cana-de-açúcar, exportar açúcar para a Europa. Ciclo do ouro, exportar ouro e demais metais preciosos para a Europa. Até porque vivíamos na era do mercantilismo, época em que reis de estados-nação cumulavam ouro e demais metais preciosos para darem lastro e curso às suas respectivas moedas. Moeda nessa época do mercantilismo era a moeda do padrão ouro, era a moeda como ouro, moeda mercadoria ouro. A moeda continha ouro em si. Importante isso. A nossa economia se subordina inteiramente a este fim, isto é, se organizou e funcionou para produzir e exportar aqueles gêneros primários. Tudo o mais que nela existe ou existiu, e que, aliás, foi de pouca monta, será subsidiário e destinado unicamente a amparar e tornar possível a realização daquele fim essencial, que era a exportação da monocultura cultivada no Brasil para o exterior. Produzir cana-de-açúcar para exportar açúcar para a Europa. Extrair o ouro das Minas Gerais e demais locais no Brasil para exportar para a Europa. Muito importante isso. E todo o funcionamento econômico era dentro da lógica desse tripé. Grande propriedade e latifúndio, monocultura, apenas uma atividade econômica sendo executada e trabalho escravo. A economia regular do Brasil colônia funcionava assim. Nota de rodapé, conceito de sentido da colonização. Essa noção de sentido da colonização pode ser apreendida em outro trecho da obra de Caio Prado Júnior. No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colônia tropical, ou melhor, é este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes. E ele, o sentido da colonização nos trópicos, explicará os elementos fundamentais tanto no plano econômico como no plano social da formação e evolução históricas dos trópicos americanos. Estrutura econômica do Brasil colonial. Grande propriedade e latifúndio, grandes territórios de terras agricultáveis para a agricultura de monocultura exportável, trabalho executado por mão de obra escrava, grande propriedade, monocultura e trabalho escravo. Muito importante. Logo a seguir, Caio Prado Júnior afirma o seguinte: na agricultura, o elemento fundamental será a grande propriedade monocultural trabalhada por escravos,
acrescentando que, na mineração, consideradas suas especificidades, a mesma estrutura predominou. Grande propriedade, monocultura, extração e agricultura de monocultura. Então, a gente pode tomar o ouro como uma monocultura também. Ouro como monocultura. Extração vegetal e extração mineral para a exportação. É isso. Grande propriedade, monocultura e trabalho escravo. Essa era a estruturação econômica do Brasil colônia. Agora podemos reler o trecho do texto que lemos de Escravidão, volume 1º, do professor Laurentino Gomes. Vamos lá. Releitura. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por quase 3 séculos e meio. Recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos cativos, 40% do total de 12,5 milhões de embarcados para a América. Como resultado, é atualmente o segundo país de maior população negra ou de origem africana do mundo. Os afrodescendentes brasileiros, classificados nos censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como pretos e pardos, somam hoje cerca de 115 milhões de pessoas, número inferior apenas à população da Nigéria, de 190 milhões de habitantes, e superior à população da Etiópia, o segundo país africano mais populoso, com 105 milhões de habitantes. O Brasil foi também a nação que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico negreiro e o último país a abolir oficialmente o cativeiro no continente americano, em 1888, 15 anos depois de Porto Rico e 2 anos depois de Cuba. O tráfico de africanos escravizados para o Brasil começou por volta de 1535, algumas décadas depois da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral à Bahia, em 1500. O objetivo inicial do comércio de gente era fornecer mão de obra para as atividades iniciais do ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, a primeira importante atividade econômica colonial. Mas, rapidamente, esse comércio de escravos se propagou por todos os setores e segmentos da sociedade e da economia do Brasil colônia. 3 séculos mais tarde, na época da independência, pelos idos do século XIX, praticamente todos os brasileiros livres eram donos de escravos, incluindo inúmeros ex-cativos que também tinham seus próprios cativos, ex-escravos que também possuíam escravos. A presença de africanos nas ruas e lavouras brasileiras surpreendia os viajantes que por aqui passavam. No interior do país, eram agricultores, tropeiros, marinheiros, pescadores, vaqueiros, mineradores de ouro e diamante, capangas e seguranças de fazendas. Nas cidades, trabalhavam como empregados domésticos, sapateiros, marceneiros, vendedores ambulantes, carregadores de gente e mercadorias, barbeiros, açougueiros, entre muitas outras funções. Maravilha! Neste vídeo articulamos trecho deste livro do professor Laurentino Gomes, Escravidão, volume 1º, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, até a morte de Zumbi dos Palmares. Articulamos este texto com trechinho de texto deste maravilhoso livro, Formação Econômica do Brasil, de Amaury Patrick Gremald, Flávio Azevedo Marques de Saez e Rudinei Tonedo Júnior, editora Atlas. Que maravilha! Bom demais é conversarmos sobre o nosso muito e amado Brasil. Amém. Precisamos compreender sobre o fato histórico de maior relevância na história do Brasil, que foi a nossa escravidão. É isso. Deus nos abençoe.
Deus vos abençoe. Tenhamos boa e excelente semana com Deus. É isso. Já estamos no correr do final do domingo. Então, tenhamos excelente semana com Deus. Amém. Amém. Viva a literatura. Viva a história do Brasil. Viva a história da economia do Brasil. Viva o letramento cultural. Viva a acessibilidade ao mundo da cultura. É isso. Amém, amém, amém e amém. Vamos juntos. Viva a Escola de Campeões. É isso. Vamos lá.